Olá, graça e paz. Estamos chegando até você através do nosso Quinta Feliz. E o nosso intuito aqui não é apenas de liberar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de força ou de coragem para a sua vida, mas principalmente um momento em que nós escolhemos para juntos podermos levantar um altar de adoração para o Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele tem um plano perfeito conosco. E Ele tem nos dado a oportunidade de viver esse plano perfeito. E por isso entendemos que a nossa vida, ela está em construção. E nós não podemos, de maneira nenhuma, roubar dos capítulos da nossa vida a construção de tudo aquilo que Deus planejou e pensou em realizar em nós e através de nós. Quando existe um plano, existe também a necessidade de conhecê-lo, para que nós não venhamos desperdiçar o nosso tempo e principalmente os nossos esforços. Ontem, hoje e se houver amanhã, muitas distrações certamente cruzarão o nosso caminho. E essas distrações, elas vêm vestidas de oportunidades. Só existe um lugar para que nós possamos educar os nossos desejos, para que os nossos olhos e o nosso coração se encha a ponto de ser atraído por qualquer distração que possa nos retirar do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Histórias da vida de hoje, há personagens que estão em construção. Quando eu digo que estão em construção, porque são personagens que existem hoje, são personagens que estão construindo as suas histórias agora, são personagens que nasceram do coração de Deus, nasceram dos propósitos dele, mas que ainda estão nesse tempo construindo as suas vidas, construindo a sua história. E esses personagens sou eu e você. E eu gostaria que juntos nós pudéssemos ler Lucas capítulo 9, versículo de número 23, na palavra do Senhor, para entendermos por que nós somos os personagens deste tempo. Porque Deus tem nos chamado a construir uma história forte, uma história que possa deixar até mesmo um legado para as gerações futuras e que esta história esteja baseada em todo o plano perfeito que Ele fez conosco e através de nós. Lucas 9, 23, está escrito assim, são palavras de Jesus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu entendo que nesses últimos dias, nós precisamos ter uma intimidade maior com a mensagem da cruz. Essa intimidade com a mensagem da cruz, ela deve aumentar. Porque eu creio que nós todos almejamos o céu. Mas neste ponto de vista, de termos o desejo de almejar o céu, não tem nos levado a investir nas nossas vidas tão forte a ponto de merecermos este céu. Quando eu digo que nós almejamos o céu, mas temos investido e importado tão pouco, é porque muitas vezes nós temos deixado de fazer aqui na terra aquilo que é a vontade de Deus no céu. A vida ou a mensagem da cruz, ela não é atraente, mas eu entendo que só a mensagem da cruz tem o poder de disciplinar a nossa carne, de disciplinar os nossos desejos. A nossa carne, ela precisa ser tratada, ela precisa passar por esse tratamento da mensagem da cruz. Muitas vezes nós temos usado a cruz apenas como um símbolo de sorte. Vemos pessoas que usam a cruz apenas como um amuleto. A vida de cruz representa arrependimento. A vida de cruz representa conversão. Representa uma mudança na rota da nossa vida. Antes de viver a experiência de arrependimento,
antes de viver a experiência de libertação, a vida de cruz, ela precisa ser aplicada em nós. A mensagem da cruz precisa ser colocada nas nossas vidas, para que ela possa proporcionar em nós arrependimento, para que ela possa proporcionar em nós uma verdadeira libertação. Porque se a nossa intimidade com a cruz é apenas uma intimidade vendo a cruz como um amuleto de sorte, nós então seremos reféns dos nossos atos e principalmente das nossas escolhas. Ser refém de qualquer situação, no mínimo, vai nos afastar da verdadeira identidade, do plano perfeito que Deus tem conosco. E eu tenho certeza que quando algo nos rouba, quando algo nos tira, nos põe refém, este algo também vai roubar a nossa paz. Nós temos muitas vezes deixado que as distrações nos levem a esquecer daquele que se entregou na cruz em nosso lugar. Esse esquecimento impede a transformação que a vida da mensagem da cruz pode nos proporcionar. A Bíblia nos dá conselhos para que nós venhamos tomar decisões acertadas. Sempre estamos aqui falando sobre decisões e escolhas. E quando falamos de decisões, não podemos fazer decisões aleatórias àquilo que Deus planejou para nós, ao plano perfeito de Deus para a nossa vida. Por isso eu quero afirmar que Deus, através da sua palavra, através da Bíblia, Ele nos dá conselhos para tomarmos decisões, e não apenas qualquer tipo de decisões, mas principalmente decisões acertadas. E quando falamos de decisões acertadas, nós vamos ter um encontro com a decisão mais desafiadora e também a decisão mais necessária proposta por Jesus para as nossas vidas. O versículo que nós lemos diz, se alguém. Quando esse versículo fala de alguém, esse alguém encaixa a mim, encaixa você. Nós estamos encaixados nesse alguém. Ou qualquer outra pessoa também. Quando Jesus está falando se alguém, Ele está falando da possibilidade de ser eu, da possibilidade de ser você ou de ser qualquer outra pessoa. E Ele conclui, se alguém quer vir após mim, há uma necessidade de escolha. Há uma necessidade, há uma decisão de ir após Ele, de seguir e de obedecer os seus ensinamentos. Mas para seguirmos e para obedecermos os ensinamentos de Jesus, existe uma condição. Ele cita a condição de ter alguém, se alguém quer. Depois ele fala que esse alguém que deseja ir após ele, também tem que ter uma condição. E a condição é, negue-se a si mesmo. Por que é tão difícil negar a si mesmo? Eu quero fazer você refletir dentro dessa pergunta. Quantas vezes na sua vida foi difícil você negar a sua própria vontade? Quantas vezes na sua vida foi difícil você negar os seus desejos? Não é fácil negar a si mesmo. É muito difícil tomar a decisão e conseguir concluir a decisão de uma negativa sobre algo que nós queremos tanto. Por que é tão difícil? Porque é uma guerra constante da nossa vontade contra a vontade de Deus. E a condição que Jesus coloca é que nós devemos ter uma conexão, a conversão, a entrega absoluta, a rendição que nós devemos nos dispor à sua vontade, a vontade dele em contraposição à nossa vontade. Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se. Esta decisão ela é extremamente necessária, porque quem não nega a si mesmo vai acabar, em qualquer momento da sua vida, negando a Jesus. Negar a si mesmo é uma proteção que nós adquirimos. Por isso Jesus deixou essa chave para que nós estejamos conectadas nela. É a chave que nos propõe abrigo, é a chave que nos propõe proteção.
uma negação da nossa vontade, substituindo essa vontade ou subjugando essa vontade à vontade de Deus. Negar a si mesmo é uma proteção que nós adquirimos, para que nós não venhamos viver debaixo de contaminação, para que a nossa vontade não venha trazer condenação sobre a nossa vida, dentro das escolhas e das decisões que nós somos muitas vezes levados a tomar fora do plano perfeito e da vontade absoluta de Deus para nós. Ele diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz. Isso significa que nós viveremos uma batalha interna, dia após dia. Uma batalha de estar a cada dia tomando a cruz. E tomar a cruz a cada dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte. Esta é a única forma que nós temos de proteger o nosso coração. Quando nós tiramos do centro o nosso coração e colocamos, então, Deus para ser o centro de tudo em nossas vidas, então nós começamos a caminhar dentro desse plano perfeito que Ele fez conosco, dentro desse plano perfeito que Ele idealizou para as nossas vidas. Porque o nosso coração, ele está sempre debaixo de ataque. O nosso coração, ele está sempre sob ataque. O ataque das nossas emoções, o ataque que vem por parte do medo, das dúvidas, das incertezas, o ataque através das fraquezas, através até mesmo das lutas e dificuldades que nós enfrentamos diariamente. Então, estamos sempre sendo posicionados, ou estamos sempre sendo pressionados por todos os lados, a cada dia. E por isso, se o nosso coração ele ficar vulnerável, se o nosso coração não estiver dependente de Deus, sob pressão, nós podemos falhar nas nossas decisões. Nós podemos falhar nas escolhas e sair ou acabar saindo, retirando do plano perfeito que Deus fez com as nossas vidas. Todas as decisões que nós tomamos, elas possuem um caráter. E o primeiro caráter dessas decisões é que elas são de caráter irrevogável e de responsabilidade e consequência nossa. Nós não temos como fugir da responsabilidade, nós não temos como fugir das consequências que as nossas decisões causam. Nós não temos como fugir da responsabilidade ou das consequências que as nossas decisões produzem. Todas as decisões que tomamos, elas são de caráter realmente pessoal e intransferível. Se não promovemos um encontro dos nossos desejos com a mensagem da cruz, se não promovemos um encontro da nossa vontade com a cruz, nossas decisões podem gerar consequências dolorosas. Nós podemos sofrer consequências danosas através de uma decisão indisciplinada, através de uma decisão que não passou ou que não foi tratada pela cruz. E o nosso homem natural, ele sempre vai trabalhar para transferir a responsabilidade das nossas consequências ou das consequências das nossas decisões para outra pessoa. Queridos, as decisões que nós tomamos, elas são uma expressão de como está o nosso interior. Sempre que tomarmos uma decisão, nós vamos estar tomando uma decisão e aquilo vai estar expressando. A decisão que nós tomamos, ela expressa aquilo que está no nosso interior. E quão sério é nós tomarmos decisões a partir das nossas vontades, a partir dos nossos desejos, esses desejos que não estão subjugados, esses desejos que estão livres, que estão soltos, que estão indisciplinados. Decisões que partem do que está no nosso interior e, principalmente, decisões que muitas vezes somos levados a tomar sob pressão através de impulsos. Jesus, ele está afirmando, somos nós que devemos decidir.
Ele disse: se alguém quer vir após mim. Há uma decisão que só eu e você podemos tomar. Jesus está dizendo que somos nós que devemos tomar essa decisão. O problema é que muitas vezes nós queremos tomar decisões sem nos responsabilizar. Nós queremos tomar decisões sem nos envolver, sem nos comprometer com elas. Mas toda decisão, ela precisa partir da nossa escolha, ela precisa partir de nós. Somos nós que devemos decidir. E uma vez que nós decidimos, uma vez que nós tomamos uma decisão, nós também precisamos nos responsabilizar por elas. Nós precisamos nos comprometer, nos envolver ou dar o rosto, mostrar o nosso rosto, para que nós possamos então deixar claro que nós nos responsabilizamos por aquela escolha, por aquela decisão que nós fizemos. E toda decisão também, ela tem uma tarja, ela vem com um preço. Toda decisão tem um preço a ser pago. Tudo que nós falamos tem um preço. Tudo que nós fazemos tem um preço. Tudo que nós decidimos tem um preço. Se eu decido fazer algo agora, isto tem um preço. E como eu dizia aqui, nós queremos tanto o céu. Nós queremos tanto desfrutar das bênçãos de Deus. Nós queremos tanto desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida. Quem não quer desfrutar da proteção de Deus? Quem não quer desfrutar do amor de Deus? Quem não quer ser guardado, ser protegido, ser amparado, estar seguro nos braços do amor desse Deus de amor? Nós temos que decidir se queremos o céu, se queremos proteção de Deus, se queremos viver o seu amor, se queremos viver seguros dentro desta decisão. Nós precisamos então de fazer uma entrega total. Nós precisamos fazer uma entrega plena para o Senhor. Então, quando Jesus ele nos dá a chance de segui-lo, ele não nos deixa iludidos. Uma das piores coisas que podem envolver o nosso coração, através até mesmo das distrações que vêm diariamente seduzir o nosso olhar, seduzir o nosso coração, seduzir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Uma das coisas que mais tem esse poder é a ilusão. Quantos de nós precisamos, no momento da nossa vida, sermos desiludidos, para que nós possamos, então, reconhecer que estávamos envolvidos, iludidos com alguma situação que estava completamente nos tirando daquilo que é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu te perguntar de alguma experiência vivida, onde você concluiu no meio dela, no final dela, que você estava iludido, você tem alguma experiência para contar? Algum caminho de engano, alguma decisão tomada, que ao partir ou ao caminhar dos dias, você se viu dentro de uma ilusão, você se viu dentro de uma cilada, dentro de uma armadilha, que quem sabe os seus sentimentos geraram para você, quem sabe as suas escolhas te colocou dentro de alguma situação e você agora se dá conta de quão iludido você estava. Mas Jesus, ele nos dá a chance de segui-lo, mas ele não nos deixa iludidos. Jesus, ele faz uma declaração, porque há um preço para seguir Jesus. Há um preço para desfrutar da tua proteção, há um preço para desfrutar do seu amor. E esse preço se chama entrega, uma entrega total. E ele então faz uma declaração que mexe, e essa declaração mexe com o nosso ego, essa declaração mexe com a nossa estrutura, essa declaração vai mexer com a nossa alma, até atingir os nossos desejos mais profundos. Quando nós falamos de decisão, há quem foge, há quem não quer tomar decisões. Quantas vezes encontramos pessoas que precisam decidir algo importante na vida delas, que precisam tomar uma decisão, que precisam tomar uma postura diante de algo das suas vidas, mas elas fogem, elas não querem decidir, elas não fazem nada, elas não decidem nada, elas não resolvem nada, e muitas vezes por medo de enfrentar críticas.
E eu quero dizer algo para você. Eu me recordo que quando o Senhor, Ele veio fazendo esse chamado para que eu pudesse entregar a minha vida para Ele. Eu lembro que naqueles anos, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, nós sofríamos muitas críticas. Nós éramos criticados, e eu sei que hoje ainda há muitas pessoas que quando tomam essa decisão de entregar a sua vida, de entregar tudo para o Senhor, ainda são criticados, ainda sofrem bullying, ainda sofrem com piadinhas, porque há aquelas pessoas que sempre vão ter uma palavra maldosa, sempre vão ter uma brincadeira maldosa, uma crítica sobre as escolhas que nós fazemos de fé para seguir realmente a Jesus como Ele nos chama, com um coração íntegro, com um coração santo, porque a Bíblia diz que todo aquele que quer servir ao Senhor deve buscar a santidade. Está escrito na palavra do Senhor que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós vemos um mundo onde há tanto pecado, há tanta coisa sujando a nossa identidade, há tanta coisa contaminando os relacionamentos, contaminando a nossa vida com Deus, que muitas vezes nós olhamos e nós temos que voltar para essa palavra onde realmente Jesus, Ele não deixa-nos iludidos, e Ele está falando que sem santidade é impossível que alguém possa enxergar, que alguém possa viver, que alguém possa encontrar com Deus. Sem santidade é impossível que agrademos o coração de Deus. Então, muitas pessoas, talvez por críticas, por medo de enfrentar as críticas, elas fogem de uma decisão. Elas fogem e elas não querem resolver, elas não querem se posicionar, elas não querem se comprometer, se responsabilizar com aquilo que é o chamado que Jesus faz. Mas eu quero afirmar para você que só há uma maneira de você não receber críticas na sua vida. Se você não quer ser criticado, não faça nada. Se você não quer ser criticado, não diga nada. Se você não quer ser criticado, não seja nada. Porque a partir do momento em que você decidir ser alguém, a partir do momento que você se comprometer em fazer alguma coisa, em falar alguma coisa, pode ter certeza, haverá inúmeras opiniões. E dentro delas, com certeza, estarão as críticas. As decisões, elas possuem 2 momentos na nossa vida. E eu quero que você abra o seu coração para que você possa entender isso. As decisões possuem 2 momentos na nossa vida. Um se chama presente e o outro se chama futuro. Quando nós tomamos decisões no presente, é uma ação do presente. Aquilo que eu decido hoje é uma ação do agora. É uma ação deste momento. É uma ação do presente. Mas quando eu tomo uma decisão agora, quando eu tomo uma decisão no presente, existe também aquela decisão que vai falar sobre um futuro. E como isso cabe no que eu estou te falando aqui? O futuro é a perspectiva ou a expectativa do que vai acontecer amanhã com a decisão que eu tomei hoje. Com o que eu vou viver amanhã através das decisões que eu estou tomando agora, das decisões que eu estou tomando nesse presente. Então, existem 2 momentos na nossa vida, a qual as decisões elas vão se apresentar no presente e no futuro. No presente, o momento, o agora. Aquilo que é a perspectiva desta hora. O presente é aquilo que eu estou decidindo hoje. Por que eu estou decidindo isso? Por que eu estou tomando essa decisão agora? E o futuro fala da perspectiva. O que essa decisão causará amanhã? O que essa decisão trará amanhã sobre a minha vida? Há um preço. Há algo que aquelas decisões que nós tomamos hoje, elas vão fazer ou elas vão gerar uma consequência, uma resposta, um fruto para aquilo que vai vir amanhã, para aquilo que será o meu amanhã. E aí, quem sabe você me pergunte, e quanto ao passado? Ele não entra? Não, queridos. O passado, ele não entra, porque o passado já entrou.
Nós só convivemos com as consequências daquilo que nós decidimos ontem. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, de bom ou de ruim, é o fruto. É a consequência daquilo que entrou ontem, nas decisões que eu tomei ontem, nas decisões que eu tomei no passado, nas escolhas que eu tomei lá, no dia de ontem. Então, hoje, nós estamos vivendo com as consequências daquilo que nós decidimos ontem, daquilo que plantamos ontem. Então, há uma colheita, seja ela boa ou ruim. É disso que nós estamos vivendo agora. É dessas consequências daquilo que já decidimos que nós estamos vivendo hoje. Então, toda carga que você tem com relação ao passado está aplicada agora, e você precisa entender que elas fazem parte das decisões que você tomou ontem, das decisões que você tomou no seu passado. E eu ainda quero te dizer que as nossas decisões, elas produzem processos. E isso está no versículo 24, o próximo versículo aí, e diz assim a palavra do Senhor, é Jesus dizendo para nós: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nós estamos falando sobre histórias da vida. E como eu te disse aqui no início dessa quinta feliz, hoje o personagem sou eu e você, somos nós. E aqui Jesus ele está falando sobre a vida, como salvar e como perder a vida. Como ter a nossa vida dentro de um ambiente de proteção, mas também como colocar a nossa vida num ambiente desprotegido. E eu quero dizer para você que quem nega os processos na sua vida não alcançam as promessas. Por que há aquelas pessoas que nunca alcançam as promessas nas suas vidas? Que elas olham para suas vidas e nunca tem ali uma colheita positiva, nunca tem ali algo que elas sonharam, que elas planejaram, ou que até mesmo é uma promessa de Deus para a vida dela. Quando olhamos pessoas que nunca conseguem alcançar as promessas de Deus na sua vida, e você olha para o passado dela, você vai ver um monte de processos não finalizados. Um monte de processos inacabados, coisas que começaram e não foram terminadas, coisas que teve um início e não teve um fim, coisas que ficaram pelo meio do caminho, coisas que pararam sem finalizar. Então, queridos, quem nega os processos na sua vida não alcançam as promessas. E segundo a direção dada por Jesus, os processos, eles não são fáceis. Não são fáceis viver os processos para alcançar as promessas. A nossa tentativa de tentar salvar a nossa própria vida é um esforço em vão. Nós precisamos da intervenção do poder de Deus na nossa vida para que achemos salvação, para que construamos a nossa vida dentro de um plano perfeito de Deus. E isso só pode acontecer, isso só pode se dar através de uma intervenção do seu poder, de uma intervenção do seu amor. Se a nossa tentativa de salvar a nossa própria vida, ela está separada daquilo que é a vida de Deus em nós, a proposta de Deus para as nossas vidas, vai ser um esforço em vão. E eu te faço uma pergunta: que áreas da sua vida você está tentando evitar a entrada de Jesus? Que áreas da sua vida você tem proibido que Jesus entre nelas? Que áreas da sua vida Jesus não tem autoridade, Jesus não tem a facilidade de entrar, porque você está sempre proibindo. Você não deixa ele entrar nessa área, você não permite que ele cuide dessa área da sua vida, que ele possa colocar a vida dele nessa área. Queridos, muitas vezes nós estamos nos vendo de maneira tão diferente como nós estamos. Quando Deus olhava para Israel, lá no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus ele olhava para Israel e via Israel como um cemitério cheinho de ossos sequíssimos. Deus enxergava aquilo que Israel estava diante dele sendo naquele momento.
Mas o povo de Israel não se via daquela maneira. Deus os via como um vale de ossos sequíssimos, mas eles estavam vivendo uma vida onde eles não se enxergavam da maneira de como realmente eles estavam, da maneira de como realmente eles eram naquele momento. E nós precisamos saber qual é a nossa verdadeira realidade daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Se nós estamos nos vendo como Deus nos vê, como nós estamos realmente agora, porque nós não podemos maquiar a nossa vida, nós não podemos simplesmente estar a cada dia maquiando a nossa história, maquiando a nossa vida, vivendo de uma aparência, vivendo de algo que realmente não é aquilo que nós verdadeiramente somos. A nossa tentativa de tentar salvar a nossa própria vida sempre será um esforço em vão. Nós precisamos da intervenção do poder de Deus. Então eu volto a te perguntar, que áreas da sua vida você está tentando evitar a entrada de Jesus? E eu te dou uma resposta, eu te dou um norte, porque talvez fazendo essa pergunta você não consegue encontrar rapidamente a área da sua vida que você está impedindo que Jesus entre. Que você não está permitindo que ele entre para manifestar ou para ele intervir com o seu poder. Mas eu quero te dizer que toda área que você se sente cansado, toda área que você se sente oprimido, está fora do governo de Deus. Veja o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Está escrito assim: vinde a mim, palavras de Jesus, todos vós que estáis cansados. E não somente cansados, mas oprimidos, em algumas versões sobrecarregados. E então Jesus diz, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, quando existem áreas ainda que nós estamos evitando colocar debaixo do governo de Deus, quando existem áreas na nossa vida que nós não permitimos que Deus entre nela, que Jesus ali coloque do poder dele, da vida dele nessa área, esta área vai nos esgotar, essa área vai nos oprimir, vai nos sobrecarregar. Então, as áreas da nossa vida que se encontram debaixo de esgotamento, debaixo de opressão, debaixo de sobrecarga, possivelmente é uma área que nós ainda não permitimos que Jesus entre nela. Que Jesus seja convidado a trabalhar nessa área. Então, queridos, mesmo que o processo seja lento, nós precisamos submeter a nossa vida ao viver da cruz. Nós precisamos submeter a nossa história à mensagem da cruz. Todas as nossas decisões, elas sempre vão estar ligadas a uma necessidade. Se eu te perguntar, há uma necessidade hoje na sua vida? Há. E se há uma necessidade, há pelo menos o desejo de tomar uma decisão para mudar essa necessidade, para suprir essa necessidade. Então, todas as decisões, elas estão ligadas a uma necessidade. As decisões são tomadas em resposta a algum problema. Nós não tomamos uma decisão se nós não queremos dar resposta a um problema. As decisões também, elas são tomadas diante de alguma necessidade interna, que nós queremos satisfazer, que nós queremos resolver. Então, tomamos decisões também para resolver ou para dar uma resposta a uma necessidade interna. E, por último, as decisões, elas são tomadas diante de algum objetivo que nós desejamos alcançar. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra. No Histórias da Vida de hoje, ela começa e ela termina nos colocando diante de uma escolha determinante na nossa vida, diante de uma escolha inegociável. Mas eu quero te dizer algo, não vá para a fonte errada. Não procure a fonte errada para se saciar. Não procure a fonte errada para que você possa alcançar a resposta daquilo que você necessita, seja internamente, ou seja do lado de fora da sua vida.
Uma coisa que muitas vezes nós não paramos, nós não alinhamos no nosso entendimento, mas Deus sabe a importância do que não é visto dentro de você. Talvez eu olhe para a sua vida, eu não consiga ver aquilo que está dentro de você, a dor que você carrega, o medo que você tem, as dúvidas que você enfrenta, as lutas diárias, quem sabe com os seus pensamentos, com as suas atitudes, mas eu quero te dizer que Deus sabe a importância do que não é visto dentro de você. Ele conhece isso. Então não vá para a fonte errada. Vamos trazer à memória um momento muito especial quando Jesus, ele entrega a vida dele ali na cruz. Eu quero ler com você aqui esse texto. Jesus, ele foi crucificado junto de 2 ladrões. Ali diante de Jesus na cruz, eles tiveram a chance de tomarem uma última decisão. Mas como veremos, uma decisão movida por aquilo que está dentro do nosso interior pode trazer condenação. No livro de Lucas mesmo, no capítulo 23, versículo 39, está escrito assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que acontece? Nós vemos aqui 2 ladrões ou 2 homens, em algumas versões a Bíblia vai falar 2 malfeitores. Os 2 estavam condenados. Um estava à direita de Jesus, o outro à esquerda. E naquele momento ali, onde eles estavam ali quase já se rendendo para a morte, eles levantam uma discussão. E um desses 2 malfeitores, ele vem com uma crítica, ele vem com uma ofensa para cima de Jesus. Ele vem com uma crítica, fazendo com que Jesus, quem sabe, pudesse ali ser movido por suas palavras e trouxesse a eles uma salvação para aquela hora. Mas nós vemos aquele outro malfeitor, ou aquele outro ladrão, aquele outro homem que vem ali corrigindo o seu amigo. E ele diz: você não está sabendo o que você fala, porque nós merecemos o castigo que nós estamos sendo condenados, mas este nenhum mal fez. O que eu quero trazer aqui para finalizar as histórias da vida de hoje? Um desses 2 malfeitores sai condenado, e o outro sai justificado, o outro sai salvo. E eu finalizo histórias da vida de hoje com esta pergunta: por que algumas pessoas encontram com Jesus e saem salvas, em contrapartida a outras pessoas que encontram com ele e saem condenadas? A resposta é exatamente a maneira ou a escolha que nós fazemos diante daquilo que a cruz traz como mensagem para a nossa vida. A cruz, ela tem uma mensagem de arrependimento. A cruz, ela tem uma mensagem de mudança, uma mensagem de transformação, uma mensagem de sujeição à vontade e ao plano de Deus para as nossas vidas. Mas nem sempre nós tomamos a atitude deste homem que decidiu rogar para que Jesus tivesse misericórdia dele e que se lembrasse dele. Ao contrário do outro, que permaneceu numa posição egoísta, numa posição de soberba, numa posição de orgulho. E este sai condenado, e o outro então sai justificado. Finalizando histórias da vida de hoje, qual desses 2 homens diante de Jesus você se encaixa? Qual desses 2 homens diante de Jesus é a sua resposta
para a pergunta que ele te faz. Se alguém quer vir após mim, que esse alguém seja você, e que esse alguém, sendo você, assuma um compromisso, uma decisão de não caminhar por aquilo que é a sua vontade, mas de a cada dia tomar a sua cruz, sabendo que nós estamos numa luta diária até que ele volte para nos buscar. Que você seja muito abençoado com a palavra que foi ministrada ao seu coração e que daí de onde você está me ouvindo, você possa levantar um altar ao Senhor. E se há necessidade de arrependimento, se arrependa. Se há necessidade de confissão, confesse. Se há necessidade de louvor, de adoração, que louve, que adore, mas que você seja completo, seja inteiro para Jesus, como Ele te chama. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima Quinta Feliz. Eu espero você aqui, porque a sua presença é que faz esse programa ser um programa feliz e abençoado. Até lá, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.